Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao VEDA, segunda-feira, dia 26. E hoje eu vou também atender a vários pedidos que foram feitos aqui no canal. Hoje eu vou trabalhar com vocês Lei Penal no Tempo. Vamos fazer uma rápida revisão desse conteúdo que é muito importante, que pertence à teoria geral da norma em direito penal. Vamos revisar isso por meio de questões para facilitar a sua assimilação prática desse conteúdo. Vem aqui então que eu vou te mostrar a primeira questão na tela. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, pela qual se considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, exceto se outro for o momento do resultado. E aí, questão certa ou errada? A questão ela começa muito bem o enunciado ali, porque realmente o artigo 4º diz para nós, com relação ao tempo do crime, que considera-se o crime praticado no momento da ação ou da omissão. A doutrina afirma que o Código Penal adota a teoria da atividade, beleza? Então você considera o crime praticado no momento que houver a ação ou a omissão. No momento então que o sujeito ali, por exemplo, efetua os disparos de arma de fogo. Esse é o tempo do crime. Agora, a questão ela vai muito mal na parte final, porque o código não trabalha com essa exceção aqui. O código não trabalha com essa exceção aqui. O artigo 4º só vai me dizer ali com relação à teoria da atividade. Você só considera o tempo do crime o momento da ação ou da omissão. E eu vou te dar uma dica muito bacana, tá? Para você memorizar isso e nunca mais errar nas provas. Olha só, com relação ao tempo do crime, então com relação ao tempo do crime, quem cuida disso é o artigo 4º. Aqui a gente tem adotado a teoria da atividade. Teoria da atividade. Tudo bem? No entanto, quando a gente fala do lugar do crime, e essa matéria vem lá no artigo 6º do Código Penal, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Que aí você vai considerar tanto o local da ação ou da omissão, como o local do resultado. Uma dica muito legal para você memorizar esse assunto é o seguinte macete, é o luta. É o luta. Como assim, professor? Quanto ao lugar do crime, você considera a teoria da ubiquidade. Com relação ao tempo do crime, você considera a teoria da atividade. Lembrando que lugar do crime a gente estuda quando a gente analisa aquele outro tópico de direito penal, lei penal no espaço, tá bem? Que inclusive vai ser o vídeo de amanhã, que eu vou gravar para vocês aí uma super revisão por meio de questões também. Vamos lá então? Próxima questão. Pega esse macete aí do luta, que você não erra mais nenhuma questão com relação a essas teorias adotadas pelo Código Penal. Então, ó, essa questão tá errada, simbora para a próxima. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria do resultado? Errado, você já viu aqui comigo que o Código Penal adotou a teoria da atividade. Em nenhum momento o Código Penal adota a teoria do resultado, tá bem? Inclusive, lá no lugar do crime você viu, teoria da ubiquidade, porque você vai considerar ou o resultado ou a ação e a omissão, o lugar da ação ou da omissão. Maravilha? Próxima questão aí na tela. Célio praticou crime punido com pena de reclusão de 2 a 8 anos, sendo condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto. Apelou da sentença penal condenatória para ver sua pena diminuída. Pendente o recurso, entrou em vigor lei que reduziu a pena do crime praticado por Célio para reclusão de 1 a 4 anos. Nessa situação, Célio não será beneficiado com a redução de pena, em face do princípio da irretroatividade da lei penal previsto constitucionalmente. E aí, pessoal, o Célio vai ser beneficiado ou não? Presta atenção. Essa nova lei aqui, ela foi uma novatio legis in melius, para melhor, ou uma novatio legis in peius, que piorou a situação dele? Perceba que a lei diminuiu a pena. Isso é uma novatio legis in melius. E quando eu tenho uma novidade que é para melhor, essa novidade ela retroage para alcançar os fatos anteriores, tá bem? Lembra que, como desdobramento do princípio da legalidade, você só não pode retroagir se a reforma for para pior.
tá bem? Se vem uma novatio legis impeius, ela não retroage. Agora, se é benefício, retroage sim. Portanto, questão completamente errada. Questão completamente errada, porque ele será beneficiado sim por essa novatio legis in melius. Questão errada. Próxima questão aí na tela. Simbora. Considere situação hipotética. Entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2008, lei temporária que vigoraria até o dia 1º de fevereiro de 2008, na qual se preceituou que o aborto, em qualquer das suas modalidades, nesse período não seria crime. Olha que interessante. Assunto aqui, lei temporária. Nessa situação, se Kátia praticou aborto voluntário no dia 20 de janeiro de 2008, mas somente veio a ser denunciada em 3 de fevereiro de 2008, não se aplica a lei temporária, mas sim a lei em vigor ao tempo da denúncia. Opa! E aí, questão certa ou errada? Bom, o conteúdo aqui toca a lei temporária. Lei temporária aparece lá no artigo 3º do Código, não é mesmo? E a lei temporária tem uma característica muito específica, porque ela tem data de início e data de fim. E ela tem duas características. Ela é uma lei autorrevogável e também ela é ultrativa. Isso significa dizer que se o evento foi praticado durante a sua vigência, ainda que ela já tenha cessado seus efeitos, a gente aplica essa lei temporária. Então, no caso, tome cuidado, porque a Kátia, ela vai ser beneficiada sim por essa lei, já que ela praticou o aborto aqui durante o período da vigência dessa lei, que não considerava a conduta dela como crime. Então, essa questão aqui está errada, porque essa lei temporária vale sim para a época da prática da conduta da Kátia. Tudo bem? Fácil? Maravilha, então. Lembrando que você não pode confundir lei temporária com lei excepcional. A lei excepcional também tem essas duas características, é autorrevogável e ultrativa. Só que a lei excepcional, ela é para aqueles casos de situação de emergência, calamidade pública. Tudo bem? Maravilha? Bom, próxima questão aí na sua tela. A lei temporária, após decorrido o período de sua duração, não se aplica mais nem aos fatos praticados durante sua vigência, nem aos posteriores. Questão também completamente errada. Exatamente baseado aí nas características que eu acabei de anunciar para você. Seja temporária, seja excepcional, elas são ultrativas. Então, se o comportamento foi praticado dentro do período que ela estava valendo, aí você aplica mesmo assim essa lei excepcional ou essa lei temporária, ainda que ela já tenha perdido os seus efeitos. Tudo bem? Fácil? Vamos lá então. Próxima questão na sua tela. Aí. Aplica-se a novatio legis in melius aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, sem que haja violação à regra constitucional da preservação da coisa julgada. E aí, questão certa ou errada? É isso aí, você não pode se esquecer então que quando eu tiver uma novatio legis in melius, para melhorar, ela pode sim retroagir, ainda que haja trânsito em julgado, tá bem? Sempre vai retroagir para beneficiar o réu. Agora, se for uma novidade que aumenta a pena, no caso então, uma novatio legis impeius, aí nesse caso ela é irretroativa. O mesmo vale para a norma que criminaliza um comportamento, a novatio legis incriminadora. Então, você tem algo que é indiferente no passado, agora é crime. Opa, essa nova lei incriminadora só vale dali para frente. Não alcança os fatos anteriores. Isso tudo decorre aí do princípio da legalidade, conforme a gente já viu em outra revisão aqui no canal. E aí, gostou dessa aula? Onde a gente revisou, então, lei penal no tempo? Trabalhamos aí o tempo do crime, vimos lá a lei temporária, comentei com você sobre lei excepcional e vimos também aqui sucessão de leis penais no tempo. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, esmaga um like aí. Eu te espero na aula de amanhã, que vai ser sobre lei penal no espaço. Até lá!